Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Eu vi um bocado do Bad Bunny e pronto, achei ok, porreiro. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso encontro semanal com estes três guardiões da sabedoria do mundo da cultura popular. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, três verdadeiros artistas para falar de uma outra grande estrela, talvez a maior deste momento. Chama-se Bad Bunny. Ora, e para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar a par daquilo que se está a passar, aqui estamos nós para assinalar. Vamos fazer aqui um pequeno resumo dos acontecimentos mais recentes. No domingo, dia 1 de fevereiro, Bad Bunny, cantor porto-ricanho, foi o grande vencedor dos Grammys, graças ao álbum Debí Tirar Mais Fotos. Não foi mau este castelhano, não foi mau. No domingo seguinte, dia 8, Bad Bunny foi o protagonista do intervalo da Super Bowl, que é das coisas mais vistas na TV no mundo inteiro, diz por aí, e nos sítios onde não passa na TV, passa no YouTube, que também conta, como Portugal. Já agora, em 2025, foi o artista mais ouvido no Spotify. Maria Ramos Silva, vamos começar por... Eu fico sempre fascinado com o efeito que tem este intervalo da Super Bowl. Porque aquilo não chega a 15 minutos, não é? É ali um lusco-fusco, muito rápido. Aquilo deixou de ser um jogo com um espetáculo, é um espetáculo com um jogo lá dentro. Pois é, essa a questão, não é? Às vezes é essa assim. Não é, às vezes é mesmo isso. Pronto, eu também. Pelo menos é a sensação que passa para nós europeus. Sim, também vos digo, como vocês sabem, eu não sou muito futebolístico, do futebol europeu. Em geral. Quanto mais. O americano ainda menos, não é? Exato. Ainda assim, quando é que viste o espetáculo de... Foi só quando eu te obriguei para fazer o trabalho de casa? Não foi quando tu me obrigaste, mas quando começou a passar, ou seja, quando fomos inundados pela internet. Sentiste uma onda. Sentiste uma onda. Essa onda estava lá, de facto, mesmo que não queiras ver... Ou como diria Bad Bunny, uma ola. Uma ola, exatamente. Desculpa, mesmo que não queiras, ela está lá e és apanhado, mas enfim, eu acho que é um pouco, como diria o próprio Bad Bunny nas suas canções, é inevitável tu ires flertando ou namorando um pouco as canções, para se é para casar ou não, isso logo se vê, não é? Logo diz a tia, bem, se calhar não é bem para casar. Obrigado, Maria, por este mas momento. Ele está claramente em altas, está ali numa... Já estava, não é? Quer dizer, acaba por ser aqui um ponto alto de... Enfim, de carreira do Bad Bunny. Eu acho que é um fenómeno divertido, interessante. Acho que são bons temas, acho que são muito divertidos, mesmo para quem não percebe muito bem o que ele está a dizer, o que às vezes acontece. Porque ele tem aquela... Sim, mas isso também faz parte, acho que é engraçado. E agora, vamos lá ver, mais uma vez, esta... Sinto que a Maria vai pôr água na fervura. Vamos acalmar os ânimos. Mais uma vez, e nos últimos anos, repara, há pouco falava dessa questão, naquilo que para nós é hoje o intervalo do Super Bowl. O Super Bowl começa, esta ideia do halftime, não é? Do espetáculo, é uma coisa muito amadora nos anos 60, que eram bandas da escola que iam para lá tocar com uns estandartes, umas coisas assim muito, muito pouco pretenciosas, não é? Mas depois nós também nos esquecemos que nos anos 80 tivemos nomes como o Michael Jackson a atuar, o Prince... Já nos anos 90, a partir dos anos 90. Sim, mas mesmo em 80 começas a ter ali alguns nomes, não é? E depois, quer dizer... É o Michael Jackson que dá a volta à coisa, não é? Em 93. Mas a própria Gloria Estefan, era aí que eu queria chegar, que é uma referência latina, e que a certa altura é para, enfim, os Estados Unidos... A referência latina durante muito tempo, não é? Sim. O próprio Ricky Martin, e acho que é da artista, não é? Que, se não é que tem mais presenças. Sim, ela faz mais do que uma vez. Ela tem duas ou três, sim, por aí, sim. Não sei se há alguém que tem mais, mas ela tem 3 participações. Sim, portanto, imagina, eu acho que o Bad Bunny é a pessoa certa no momento certo, digamos assim, do ponto de vista pop e cultural. Está a viver o seu momento, há um contexto, sim. Mas a própria, vamos lá ver, essa dimensão mais vocal do ponto de vista político, se quiseres, no intervalo do Super Bowl, que ele teve, obviamente, porque há esse contexto, também não é nova, não é? Nós tivemos o Eminem a emular o gesto do Kaepernick,
Kaepernick, nós tivemos também a Beyoncé fazer umas coisas, a própria J.Lo, quando atuou há pouco tempo, também tinha a bandeira de Porto Rico e tinha lá uma alusão com as jaulas e os miúdos, também falava muito ali da imigração e dos problemas nas fronteiras, quer dizer, nada disto acaba por ser propriamente novo. Há uma onda que tem vindo a crescer, de facto. O Bad Bunny é a voz mais elevada. E que já tinha um passado recente de quesílias e de, sim, ele de tem confrontos. feito a questão da residência em Porto Rico, sim. Não é? Ele próprio... recusar-se a atuar nos Estados Unidos. É evidente que há todo um ambiente muito fervilhante e todo que o disco, torna a coisa... todo o disco tem muitas referências políticas e sociais. Precisamente. E ele é alguém, é um artista, nós já falámos disso aqui em alguns programas, de facto há grandes figuras da pop que têm uma conduta, se quiseres, mais branca, que se demarcam mais desse envolvimento, mas ele tem sido um tipo relativamente engajado, portanto é natural que uma prestação, ainda por cima, que é um grande espetáculo, que de facto teve ali uma série de ramificações, não é? Também já vamos falar disso, sim. Figurantes, é de facto o momento em que tu, mesmo que não estejas a pensar, vais ser confrontado com isso no dia a seguir nas redes sociais e vais acabar por ver alguma coisa. Eu depois vi tudo, obviamente. E lá está, e só me apercebi do resultado do jogo, sei lá, 2 dias depois, pensar, olha, deixa cá ver quanto é que isto ficou. Portanto, ainda não estou a par. Pronto, foram os Seahawks que ganharam, ora, entretanto, mas pronto. Mas de facto nós estamos aqui a falar de Bad Bunny. Exatamente. Por falar em coelhinhos maus, Pedro Buxeri Mendes, quero muito saber, obviamente, tudo o que sentes sobre Bad Bunny e esta prestação, mas também quero saber até que ponto é que faria sentido um dia que esta... Eu não sei se nós temos fãs suficientes e gente interessada o suficiente para ver a final, para ver a Super Bowl em Portugal. Compensaria pagar uma coisa destas e transmitir isto? Ou isto é estupidamente evidentemente que não. Evidentemente que não. Por causa do fuso horário e porque as regras são extremamente difíceis de apreender em 7 segundos, não é? Mas isto, desculpa, isto não foi transmitido na... Talvez numa Sport TV qualquer ou numa acho que a DAZN costuma transmitir espetáculos, jogos. Deixa-me só dizer uma coisa importante, que é os artistas não são pagos para atuar no intervalo. Pronto. E depois uma outra coisa importante também, que eu ainda não vi muito. Então tem os artistas que pagar toda aquela produção? Não. A produção é paga? Acho que há, por exemplo, imagina, à volta há uma compensação, mas o teu retorno, na verdade, é a exposição. E a flor na lapela, não é? O achievement, Sim, foste escolhido, exatamente. Deixa-me só dizer uma outra coisa, que é esta coisa dos halftime shows, que é assim que se chama, não é? E percebeu-se que atrai as mulheres para o desporto. A grande mudança na última década tem a ver com o facto de o público feminino, as mulheres, estarem a começar a aderir a desportos que tradicionalmente eram só de homens, como a Fórmula 1, por exemplo, através do Drive to Survive. E, de certa forma, este acontecimento do Super Bowl, que é um acontecimento que nos é familiar na Europa, através da ficção americana, do cinema, eles estão sempre vão fazer um barbecue, não é? E há sempre um quarterback no liceu e não sei o quê. Sim, mas depois há sempre umas coisas, vão beber umas cervejas no domingo, é sempre num domingo, não é? Sim, fazem o tailgate e tudo. É isso, pronto. E estes shows, portanto, estes eventos existem porque já têm de existir. Certo? Faz sentido o que eu disse? Sim, agora não é possível voltar atrás. Exatamente. E se calhar com a cardia mas tem efeito essa vontade de vamos trazer este tipo de novo público, não é? E resulta? Resulta, por exemplo, quando eu via futebol com 20 e tal anos, digamos assim, quando eu ia ao estádio, havia poucas mulheres no estádio. E agora há imensas mulheres nos estádios, não é? Pelo menos do Sporting, pronto, eu suponho que nos outros também. É uma coisa que uma mulher ir ao futebol já é uma coisa vista com normalidade. Há 20 anos não era. Pronto. E esta coisa das mulheres assistirem a corridas de Fórmula 1 ou a jogos de Super Bowl, que é uma coisa obviamente boa, digamos assim, porque, enfim, quantos mais melhor, deve-se também a esta espetacularização dos eventos. Na Europa, e aqui peço a ajuda do Bruno, eles também tentam de vez em quando na Champions pôr uns tipos a cantar, ou antes ou depois, ou em alguns... Eu acho que na Champions, na final, acho que há qualquer coisa... Mas ninguém liga, não é? Pronto, tanto sim. Que a gente não se lembra. E eu acho que vai ser difícil para a Europa acompanhar esta parada, até porque tradicionalmente nós dizemos, a cerimónia de abertura do Mundial, que seca, começa lá o jogo. Sim, nós pronto, é verdade.
Mas os americanos de facto fazem aquilo espetacular. Mas aquilo são 15 minutos. Sim, mas e é no intervalo. E é uma coisa muito forte porque os tipos conseguem montar o palco e pronto. E eu vi um bocado do Bad Bunny e pronto, achei ok, correto. E só mais uma coisa que é, pronto, nós podemos ver como a linguagem da televisão mudou vendo estes halftime shows. Por exemplo, se virmos o do Michael Jackson, que é incrível, mas a maneira como está filmado, a distância das câmaras, os enquadramentos, parece assim uma coisa meio normal, não é? Não, este aqui é filmado milimetricamente planeado. Mas o do Michael Jackson assim, parece isto é um mini-filme, não é? Parece que estás a filmar um concerto. Não, e parece que foi o meu pai lá ao longe com uma camcorder. E é um espetáculo, digamos, que é feito a pensar na transmissão televisiva. E não nas pessoas que estão no estádio. Era isso que eu ia dizer. Televisão é imagem em movimento, pronto, passo o lugar comum, aquilo é só feito a pensar na televisão. Aliás, tu tens neste espetáculo e outros anteriores, tens inserção de certos, cenas pré-gravados e depois se misturam com o direto. Que as pessoas lá em casa provavelmente estarão, as pessoas no estádio estão a ver nos ecrãs gigantes. Mas há essa combinação. Delay, não é? Tem um delay por causa daquela coisa de Janet Jackson que não falamos. O falso direto, não é? Tem ali uns segundinhos para... Em princípio tudo tem. Tudo que é... Os Oscars também têm, não é? Exato. Portanto, se alguém... Mas o outro dar uma chapada... Mas o outro levou nas trombas na mesma. Chapada não diria, mas se alguém... Imagina alguém... Enfim... Bom, exato. Qualquer coisa que envolva nudez, qualquer coisa que envolva eles vão nudez, ter que carregar no botão. Isso. Muito bem. Falei em nudez. Bruno Vieira Amaral. Foi o non sequitur. Vamos lá ver. Tu percebes muito disto. É Bad Bunny o maior artista pop da atualidade? Que é masculino? Não, pois não. O maior. Não, a maior acho que é a Taylor Swift. Agora, que é Taylor depois Swift? de uma semana, acho que é. Sim, não é comparar. Não sei. São complementares. Não, estamos a falar aqui no momento. O meu objetivo é em lançar toda a veneno. gente está a falar de Bad Bunny, ele ganhou Grammys e agora teve este espetáculo no intervalo do Super Bowl. Portanto, teve o disco em tudo o que era top de melhores do ano, foi o artista mais ouvido, esgotou uma digressão. Portanto, haverá boas razões, bons argumentos vai para estar defender... 2 noites no Estádio da Luz este ano. Sim, mas creio esgotados. Que a Taylor Swift nos últimos 10, 15 anos é a grande artista pop deste tempo. O Bad Bunny provavelmente disputará um honroso segundo lugar. Só claro, neste momento parece que só existe Bad Bunny e parece que toda a gente estava a ouvir Bad Bunny, o que provavelmente é só em parte verdade. Mas também não é bem mentira. Não é bem mentira, mas eu não sei. A gente estava a ouvir o Despacito, não é? De repente... Claro. Não, mas olha, até por falar nisso, eu não gosto de estar a falar só do meu ponto de vista. Mas podes. E assumir isso como o geral. Mas a verdade é que estavas a falar do Despacito, que foi uma canção que toda a gente viral, conhecia. Eu não sei se há assim muitas canções do Bad Bunny que sejam tão transversais, que cheguem a tanta gente como essa, por exemplo. Bem, essa foi um fenómeno. Mas não estou. Se pedires aí a uma pessoa na rua aí uma canção do Bad Bunny, eu não sei quantas pessoas conseguem cantarolar uma canção do Bad Bunny. Eu só consigo uma, mas não vou fazer. Já resolvemos isso daqui a bocado. Portanto, eu tenho algumas dúvidas de que seja. Agora, que é uma figura central no mundo do showbiz e que é também um indicador de transformações que existiram nos últimos 15... neste século, e para isso basta olhar para a lista dos artistas convidados para fazer este espetáculo. O Super Bowl e o futebol americano em geral, e o Super Bowl em particular, é um grande momento de afirmação da identidade americana, daquele tipo de coisas que nós olhamos, aquilo é demasiado americano, não comunica connosco. Estes espetáculos têm mudado isso, têm ajudado a mudar isso. E por isso é que também a escolha dos convidados dos artistas que vão lá atuar põe tanto em causa e suscita tanta discussão sobre coisas que vão muito além do espetáculo ou do desporto, tem a ver com a própria identidade norte-americana. Nos últimos anos
Só para se ter uma ideia, vou dar aqui os artistas que atuaram no intervalo do Super Bowl nos últimos 5 anos. Este ano o Bad Bunny, Kendrick Lamar no ano passado, o Usher com a Alicia Keys, o will.i.am, o Ludacris, a Rihanna em 2023. 2022 foi aquele ano do hip-hop da West Coast. Do Dr. Dre. Dr. Dre, Eminem, Snoop Doggy Dogg. 2021 The Weeknd e 2020 Shakira e Jennifer Lopez nesta onda latina. Ora, isto eu não sei se é muito representativo da América no seu todo. Não parece que seja, parece-me que afunilou. Não, obviamente não será, logo de rajada não tens aí ninguém da country. Ora, aí está. Que nos primeiros espetáculos... Continua a ser um fenómeno... Um dos primeiros espetáculos nos anos 90 foi precisamente dedicado à música country. Fenómeno nada, não é um fenómeno, é uma tradição da cultura americana. E está. É daí que suscite tanta discussão, porque de facto há uma discussão que nasce destas escolhas e deste espetáculo a propósito do que é a própria identidade americana. Depois podemos falar disso mais à frente, mas eu acho que a cultura latina, ao contrário da cultura negra, que é percebida, mesmo dentro dos Estados Unidos, como especificamente norte-americana, do país, dos Estados Unidos. Apesar dos pesares, claro. Apesar de toda a história. Mas já não tens ali blues, não é? Lá está, por exemplo. Mas tens outras coisas. Mas está dentro dessa cultura. Eu acho que a cultura latina ainda é vista como algo externo. É um corpo estranho ainda e que os Estados Unidos ainda não conseguiram assimilar. Também não se percebe se querem assimilar, e os latinos também não se percebe se querem ser assimilados ou se querem esta afirmação da cultura. Portanto, há aqui uma série de discussões a propósito da escolha do Bad Bunny, que eu acho que vai muito além de saber se é de facto a maior estrela ou o que é que pode estar aqui em causa quando um artista, a escolha de um artista, levanta tantas outras questões, debates, também debate político, mas podemos falar depois. E já lá vamos, sim senhor. Chegamos aqui ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Não posso ser, porque é juramento. Fiz o juramento, não posso. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É muito complicado provar que estamos a ser forçadas a alguma coisa, quando na verdade nos levaram a crer que efetivamente aquilo é bom para a nossa evolução espiritual. Episódio 3. Como criar uma seita. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a falar do inescapável Bad Bunny, muito amado por uns, razoavelmente odiado por outros, e a que todos têm conseguido surpreender de uma maneira ou de outra, pelo que faz e até pelo que veste. Maria Ramos Silva, o Pedro riu-se, um dos óbvios tópicos de discussão foi aquilo, porque é sempre, não é só com o Bad Bunny, naturalmente. Não, foi aquilo que o Bad Bunny vestiu, ele vestiu Zara. Ora, nestas coisas, isto nunca é apontamento, não é? Nunca são só detalhes. Calhou vestir Zara, isto não funciona assim. Não há ali grande casualidade, não é? Nestas coisas. Mas de facto não é só no Bad Bunny. Mas foi um bocadinho inesperado, ou não? Sim, quer dizer, sim, não. Quando pensas na imagem do Bad Bunny, eu acho que o Bad Bunny tem vestido muitas marcas associadas à alta costura, enfim, grandes nomes de design. É interessante porque eu acho que ele traz precisamente essa dimensão mais popular. Também foi criticado por vestir Zara porque de alguma forma está associado ao consumo rápido, ao descartar de roupa, e portanto, quer dizer, nunca é uma coisa consensual.
tem esse detalhe engraçado, nós podemos sempre ir buscar aquela teoria do parafuso português, não é? Isto faz lembrar um pouco a bandeira, também há a bandeira que foi à Lua, que terá sido cozida ou costurada por uma portuguesa, e ali também tivemos uma fábrica de Santo Tirso a confeccionar parte, ou uma das t-shirts maravilha. Parece que houve histórias logo de t-shirts revendidas a milhares de euros. Mas nós produzimos imensa coisa, inclusive para as grandes marcas com Mazar, e portanto isso também não devia surpreender os portugueses. Claro. Estranha-me que não saibam isso, é pena que não saibam. Enfim, somos de facto ali uma fábrica formidável para estas coisas. E não foi só a Zara, o Bad Bunny tem uma parceria com a Adidas, acho que fez mesmo uns ténis de raiz com a Adidas, até porque a Adidas lá está, precisava também de passar aquele capítulo do Yeezy, não é? Que correu muito mal com aquilo não foi fácil. Com o Kanye West, teve de descontinuar aquele produto e acho que já teve uma exposição de facto mediática depois desta participação absolutamente estrondosa. E é aí que eu quero chegar. As marcas querem estar onde os consumidores estão, onde estão sobretudo os jovens, onde estão as pessoas que se associam a nomes como estes, tentam estar ligadas às grandes figuras de hoje. E esperar, torcer, não é, no mundo tão competitivo, que eles não cometam erros como, por exemplo, o Kanye West, que depois se transformam-se em ativos pouco simpáticos para as próprias marcas. O Bad Bunny até agora, lá está, como eu dizia na primeira parte, tem sido um tipo muito focal e associado em causas que, em teoria, a maior parte das pessoas e dos jovens se revêem. Ele tem também uma postura interessante do ponto de vista de outros aspectos, até da própria imagem do arquétipo da masculinidade. É um tipo que aparece de unhas pintadas, que se veste, lá está, tem uma forma de vestir, faz produções para a Vogue incríveis, anda com malas, quer dizer, apoia imenso a comunidade LGBT, a comunidade trans, portanto, que são uma série de causas que acabam por estar em cima da mesa. Claro. E eu acho que a imagem que ele passa, ou que se calhar todos temos, é que é um tipo porreiro. Mas eu acho que é precisamente isso, e vai tocar a ideia que o Bruno dizia há pouco. Eu acho que o Bad Bunny, se calhar muito poucas pessoas conseguem conhecer ou identificar de rajada o repertório do Bad Bunny, conhecem sobretudo o Bad Bunny e a personagem que está ali e o tal tipo porreiro. A voz, os tiques, a imagem. Pronto, e no caso do Despacito, tu lembras da canção e se calhar nem te lembras quem é o tipo que fez a canção. Luís Fonsi. Pronto, mas lá está, mas é menos imediato, entendes? Neste caso, eu acho que ele consegue, e essa é a grande virtude do Bad Bunny e das estrelas pop, no geral, consegue estar para lá das suas canções. Mas há uma coisa interessante que é, ele, pelo menos aquilo que tenho visto, espero não estar a falar só da minha bolha, mas parece ter um apelo relativamente transversal em termos de público. Posso só dizer uma coisa? Podes até dizer Desculpa, três. O que o Bad Bunny tem, e nós estamos agora a ver com as cheias em Portugal, o que o Bad Bunny tem é muita aura, não é? Muita carisma. Claro. Estamos a ver porque não, nas cheias, pelo menos na minha opinião, não vemos isso nos políticos que falam. Não há ali um político... A Ministra do Ambiente conseguiu... Sim, a Graça Carvalho, não é? Sim, mas de resto... tu não vês, não há nenhum Bad Bunny a lidar com a questão. Um leitão amar. E estas coisas são muito mais importantes do que parece. E depois, claro, quando diz estas coisas, tu falas dessa aula. Pronto, que não se compra no supermercado, não é? E que depois nós racionalizamos. Não, ele canta bem, não, ele é de Porto Rico, não, ele tem tatuagens, não, ele pinta as unhas. E isso é tudo verdade, mas sobretudo o tipo tem imensa pinta, não é? Imensa aura. É isso, acho que é isso. E pronto, e esta coisa da cultura latina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, na minha opinião, a mais incrível nação que existiu na história da humanidade, sendo claro que eu não conhecia a cultura romana, nem a uma pena. Mas é um país muito jovem, não é? E está tão à frente cientificamente dos outros, por exemplo, em termos de tecnologia, que quase parece uma série de ficção científica, aquilo que os Estados Unidos, a superioridade dos Estados Unidos face aos outros países. Eles são um melting pot, é essa a expressão, não é? Significa que na origem são habitantes de várias nações, incluindo a Europa, não é? O americano branco europeu com ar, enfim, de europeu tem precisamente origem na Europa, não é? Claro. Não é o Trump, que é meio irlandês, meio não sei o quê, alemão. Ou meio alemão, pronto. Não, também acho que é escocês. Agora, posso-vos dizer uma coisa, e eu até nem costumo ter sensibilidade para isto que vou dizer a seguir. Eu de certeza que não concordo. Como assim não tens sensibilidade? Ir à Califórnia, por exemplo, a Los Angeles, ir a um bom restaurante, daqueles normais, é quase ofensivo ver a diferença que há entre as pessoas normais, brancas que lá estão, estou a dizer normais, não, as pessoas, o hóspede que lá estão, e a quantidade de empregados latinos que há.
Pronto, depois nós podemos sempre dizer, e é verdade, que é uma forma desses empregados poderem aspirar a ter uma vida melhor, ou os seus filhos, não é? Isso é uma coisa que é muito usada na ficção americana, que é o tipo que é empregado ou que é jardineiro e depois a sua filha chega à médica e é advogada, que é uma coisa que de facto acontece nos Estados Unidos e que acontece muito menos na Europa, que está sempre a criticar os Estados Unidos. É muito mais difícil a um pobre português, digamos assim, ascender na escala social do que, de facto, uma filha de um empregado mexicano na Califórnia que depois vai estudar para o Texas e chega, sei lá, pode chegar a presidente no limite, como o Obama, aliás, não é? Que é filho de uma mulher que nem sequer tinha marido. E a forma como se critica os Estados Unidos, muitas vezes nós esquecemos como, de facto, é a terra das oportunidades, na prática. E o facto de termos um porto-ricanho que nem sequer é bem um Estado americano, não é um território, no palco do intervalo do Super Bowl, também demonstra a força da América. Exatamente. Teríamos um rapper da margem sul na final do Campeonato Português. Não sei mesmo. Não sei mesmo. E é um pouco isto que me oferecia dizer nesta altura. Não, e eu acho que é bem bonito. E aliás, Bruno Vieira Amaral, eu queria voltar àquele tema que falaste há bocado, da cultura latina. Porque nós antes do programa falávamos sobre isso, e tu dizias que talvez em tempos esta coisa da cultura latina, entre aspas, né, este conceito talvez fosse uma coisa relativamente exótica, quando hoje é uma coisa, pelo menos, bom, nesta área da música então mainstream, é o dominante, é dominante há vários anos, não é? Pronto. Sim. Primeiro, perceber se isto é um facto ou se é uma percepção nossa por alguma razão, e o que é que mudou? Bem, é um facto baseado numa percepção. Muito bem. Ou seja, assim vale a pena fazer um programa. Não, porque o que tu tens ao longo da história de Hollywood é um determinado tipo de representação estereotipada dos latinos. West Side Story, por exemplo. West Side Story que até tem poucos atores latinos. Eram brancos disfarçados de latinos ou de outras origens, disfarçados de latinos. Mas o que tu tens é essa representação exótica, porque para o olhar, os filmes eram produzidos para quem? Era para o espectador médio americano. E aos olhos do espectador americano, tudo é exótico. Tudo que se afasta 1 milímetro da fronteira é exótico. Mas para o português e para o francês e para o alemão e o belga também. Sim, Esta coisa de que nós somos mais, desculpa interromper, as coisas que nós em Europa somos mais abertos à diferença, não é verdade. Mas somos, vou dar aqui um exemplo, por falares nisso. Aqui há uns anos houve aquele grande sucesso, a lambada, não é? Que era uma coisa que eu acho que nem era feita por brasileiros, acho que era mesmo... e depois houve aquele sucesso também do boi, do boi. Bumba, não era o Bumba Meu Boi, era outra coisa qualquer. Enfim. Eu quero o Chiqui 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 Chá. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. E o Chico Buarque um dia é convidado para a televisão, para um programa da televisão que bela francesa. volta, estou a adorar. Vamos embora. Espera, para falar do exotismo. E o apresentador do programa estava muito contente de ter ali o Chico Buarque e disse que conhecia uma música brasileira e que era aquela, e se ele também conhecia. Portanto, estás a ver o Chico Buarque a imaginar ser questionado sobre o bate forte o tambor, eu quero Chiqui 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 Chá. Isso. Pronto, claro que essa questão do exotismo não é um exclusivo dos Estados Unidos. Estamos a falar da produção cultural norte-americana que olha para aquilo que está à volta, mesmo que seja muito perto, como se fosse de outro planeta. E os latinos olham para si mesmos, apesar de todas as diferenças, por exemplo, de argentinos para uruguaios e para mexicanos, mas, e isso vê-se agora no discurso do Bad Bunny, gostam de afirmar um pan-americanismo, de se dizerem que partilham uma cultura comum e que, de certa forma, os Estados Unidos não se devem pôr à parte. Que é essa mensagem que o Bad Bunny está a transmitir à América. A América, eles são contra a utilização da América para se referir aos Estados Unidos da América, daí aquela questão dos estadunidenses ou dos americanos. E há aqui uma afirmação de identidade comum que, pela influência que a comunidade latina, a população latina já tem nos Estados Unidos,
na perspectiva deles, também deve englobar os Estados Unidos. E os Estados Unidos acham que não se misturam com o resto da América. Mas não se veem como o resto da América. Diz-me uma coisa, nesta altura específica está a acontecer toda esta questão que tem a ver com aquelas brigadas dos serviços de fronteiras do ICE, não é? As comunidades latinas têm sido protagonistas de muitas situações, no mínimo, como é que eu ia dizer, complicadas e difíceis. Bad Bunny é uma figura ultra conhecida e popular e com muito poder mediático que vem opor-se a isto. Depois tem havido muito confronto vindo, por exemplo, de republicanos, não é? Que entretanto pediram que ele fosse preso e que tem que pagar multas porque fez isto e fez aquilo e disse aquilo e etc. Uma estrela destas, ao ser assim e ao comportar-se desta maneira, tem algum poder? Tem alguma influência? Ou isto é demasiado romântico? Alguma influência tem, estamos aqui a discutir isso e se há essas reações, claro que tem influência até do próprio discurso que os próprios latinos têm sobre si mesmos. Exato. E a forma como eles se entendem. Eles querem essa afirmação da cultura latina dentro dos Estados Unidos, querem essa diluição na cultura norte-americana, ou querem uma afirmação da latinidade dos Estados Unidos. São coisas diferentes. Claro. Eu acho que isso é percebido, e sobretudo nestes tempos de grande polarização política, isso é percebido, essa afirmação da identidade latina dentro dos Estados Unidos é percebido, por exemplo, por uma ala dos republicanos como uma ameaça. Porque é algo estranho e que se vê logo na questão da língua. O facto de ele ter cantado praticamente só em espanhol. O primeiro a ganhar um Grammy de melhor álbum. Ora, isso levanta logo. Nós ouvimos muito aquelas discussões sobre a grande substituição na Europa e da ameaça dos muçulmanos. Neste momento, para um setor, eu não diria só do Partido Republicano, mas da sociedade norte-americana, isto assusta. Esta onda da cultura latina, com todas as diferenças que tem, assusta mais do que a cultura negra, que, como dizia de início, está quase entretecida, está assimilada no tecido da sociedade norte-americana, apesar de também haver resistências. Que até ocupou o espaço, porque imagina, a música que interessa, de uma maneira geral, não vieram no Mayflower. Não é? A questão é precisamente essa. Sim, mas o secretário de Estado americano, que vem eleito ao primeiro-ministro, é um latino, é um Marco Rubio. Não, mas é isso. Mas isso são alterações profundas que têm existido. Estava a falar da questão da representação na cultura, nos meios, no cinema, na televisão. Mas nós vemos o Ted Cruz, a Alexandria Ocasio-Cortez, para ir ao outro lado do espectro político. Portanto, há uma participação, porque eles são cada vez mais. Sim, exatamente. Os latinos são cada vez mais. A questão fazemos parte desta sociedade, desta ideia de nação que são os Estados Unidos, ou isto já é uma outra coisa? Ou são os Estados Unidos que fazem parte deste conjunto alargado que se entende pela América? São questões que são levantadas não pela participação do Bad Bunny, mas pela existência de artistas como ele. São questões sobre a identidade norte-americana. Sim, mas isso também tem a ver com dinâmicas da sociedade. Nós estamos, mesmo nesta conversa, estamos também a amplificar mensagens ignorantes, não é? Certo? Os Estados Unidos são uma realidade cultural, mas também são uma realidade política, social e institucional. A grande força dos Estados Unidos, na minha opinião, é a força das suas instituições. E quero crer que, apesar de haver, obviamente, racismo e discriminação, que existe, porque existe em todo lado, as instituições americanas são mais fortes e mais poderosas do que, por exemplo, as portuguesas, não é? Que não são muito fortes e que deveriam ser mais. O que eu acho é que o Bad Bunny também é ruidoso, não é? É irritante, é diferente, canta em espanhol, pinta as unhas, não é? Para voltar outra vez ao... Não é um tipo com chapéu de cowboy a lamentar-se que a sua pick-up ficou sem gasóleo ou gasolina na autoestrada, que seria mais consentâneo com a América branca, daquela parte mais o osso dos estados do sem mar, não é? Aqueles estados por acaso é engraçado porque até o Springsteen fez o tema, não é? Até o Springsteen, que já atuou no Super Bowl, fez um tema agora a propósito do já atuou no Super Bowl, sim. Mas a verdade é que
o Bad Bunny hoje consegue ter mais impacto do que mesmo isso, não é? Porque traz aqui de facto ele já é a voz em si, ele já traz uma imagem, uma geração diferente e com tudo isso consegue ser. Quero crer que para as barulho, gerações não é? mais novas estas coisas, estas barreiras, digamos assim, é tudo muito mais fluido, quero crer até. Sim. Espero que sim, não é? Também me parece. Eu tenho algumas dúvidas que seja generalizado. Tenho algumas dúvidas que seja. Haverá focos de resistência e há de facto muitas Américas dentro muitos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Há muitos Estados dentro dos Estados Unidos. Agora, só pegando numa coisa que o Pedro dizia há pouco acerca da aura, do carisma, isso é inegável. Eu vi aqui há dias, já depois do espetáculo. Eu quero ir com ele fazer imensas atividades. Com o Bad Bunny. Atenção, calma. Não, quero. Sim, está bem. Vamos ver a bica e depois logo se vê, sei lá. Há umas imagens dele com o Ricky Martin. Eu não sei se as imagens são antes do concerto ou já depois do concerto, mas está ele a abraçar o Ricky Martin como se fosse um ídolo e é uma das referências da cultura e da música latina em todo o mundo. E tu vês ali, parece um miúdo, o Bad Bunny nesse momento parece um miúdo ao pé do ídolo. É o Benito. E tu vês o Bad Bunny em palco e aquilo é outra, é outra criatura. É outro animal. Eu lembro que, imagina, o nome do Ricky Martin era um sucesso latino, mas ainda vivia de uma forma muito guetizada. Era uma vergonha dizer que se gostava de Ricky Martin. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Bad Bunny hoje é quase um bocado dizeres que não gostas de Bad Bunny. É o oposto. Como acontece com muitos fenómenos pop, mesmo sem ser mesmo latinos. A Celina, que foi talvez é um sucesso muito localizado na comunidade latina, mexicana, nos Estados Unidos, ou seja, não tem a mesma transversalidade que agora o Bad Bunny. Por isso é que eu digo que estamos num ponto completamente diferente da representação. Mas eu acho que eles de facto sempre tiveram uma capacidade de integração, como a Pedro dizia, que apesar de tudo é bastante mais robusta do que nós temos na Europa. Imagina, tu tens um fenómeno no início dos anos 80 no desporto, com o Fernando Valenzuela, que é um mexicano, dos Dodgers, é uma absoluta loucura e é um tipo que vem do México. Ou seja, apesar de tudo, eu acho que muito mais provavelmente do que nós, vivemos um bocadinho iludidos com essa ideia de que somos tipos muito porreiros, não é? Tudo muito fácil. Tu tens o Escalema a esgotar o Estádio da Luz. Não, já tens, sim. Não, mas estou a falar em termos, nem estou a falar em termos culturais. Acho que já passámos essa fase e conseguimos integrar muita coisa. Estou a falar em termos comunitários. Isso claramente. Fofinhos. Estás a falar do dia-a-dia? Estou a falar do dia-a-dia. Não, isso claramente. E acho que tem que ver com aquilo que o Pedro estava a falar, também da robustez das instituições norte-americanas e dessa capacidade de integrar, que se calhar a Europa seguiu outros caminhos e a Europa no geral. A questão do American Dream é verdade, não há nenhum European Dream, não é? Não há nenhum Portuguese Dream, mas há uma American Dream, não é verdade? Então não há. É verdade, é um facto. Pastel de nata. Eu sei português. Não gosto com o pastel de nata. Nada, nunca. Deve haver um sonho português que será o pesadelo de outros países. Muito bem, nesta tónica positiva chegamos ao final de mais um pop-up. Já sabem, inscrevam-nos para popup@observador.pt. Continuem a seguir-nos nas plataformas de podcast. Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.